você. Agora, o Rogério é um trabalhador. Eu sou trabalhador, a Dani é trabalhadora, Carol aí atrás da câmera. Carol, um abraço para você, o pessoal aqui do estúdio, todo mundo trabalha duro. Então, vamos falar agora sobre os nossos direitos, direitos do trabalhador. E se você é patrão, também preste atenção para você saber como lidar corretamente com as pessoas que ajudam a construir a sua empresa. Para isso, estamos aqui com o nosso jovem advogado, Nelson Sense. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, boa noite César, boa noite Dani, uma alegria estar com vocês aqui de novo. Lembrando que o Dr. Nelson, ele está com a gente aí a cada mês para responder e tirar as dúvidas aí na área do direito, né, doutor? A gente falou num programa anterior sobre o direito previdenciário e hoje o direito do trabalhador. Eu já pergunto, também é sua área, normalmente qual é o maior problema que você percebe no seu escritório? Com relação ao direito do trabalho, o que a gente tem mais demanda no escritório são as questões de horas extras, são as questões de trabalhador que trabalha em indústria e tem algum problema um pouco mais significativo com relação à insalubridade, periculosidade, algumas questões nocivas à saúde do trabalhador. Assédio moral também é uma coisa muito comum no direito do trabalho. Às vezes as pessoas fazem um assédio, cometem um assédio moral sem perceber que estão cometendo um assédio moral e as consequências são extremamente danosas para a empresa. Assédio moral é aquela ameaça, vou te mandar embora. Essa também. Ofensa, palavrão, como é que é o assédio moral mais clássico? Porque o sexual a gente tem, né, a gente ouve falar mais e ele é mais fácil, eu acho, de você visualizar, né? Com certeza, você está sofrendo um assédio sexual dentro do seu trabalho. Agora, o moral, como é que a gente pode qualificar? Assédio moral, você tem diversas possibilidades. Uma das possibilidades do assédio moral é essa possibilidade que você havia falado, da ofensa propriamente dita. O trabalhador que é ofendido dentro da atividade dele por algum motivo. Outra possibilidade de assédio moral bastante comum é aquele trabalhador que, mesmo não havendo uma ofensa expressa, tem uma ofensa velada. Então o trabalhador eventualmente tem muitos anos de casa, já não rende como ele rendia antigamente, e aí o empregador, para não ter as despesas maiores com a rescisão do contrato desse trabalhador, acaba afastando ele, deixando ele encostado na empresa até o momento em que ele possa aposentar e se interessar por se desvincular da empresa. Esgota também o psicológico do cara, né? Esgota o psicológico do trabalhador. E isso efetivamente é o que traz as consequências morais que são passíveis de indenização. Agora, para a gente falar um pouco de contrato de trabalho, como é que a gente sabe se o nosso contrato de trabalho ele está certo dentro da empresa, se eu fui contratada por período determinado ou indeterminado? Como é que a gente pode tirar a dúvida aí de quem está em casa? Essa pergunta é interessante, Dani, porque é uma questão bastante controvertida, essa questão do contrato de trabalho. Você tem o contrato de trabalho, dentro do direito do trabalho, existe o que a gente chama de princípio da verdade real. Então, muitas vezes, as pessoas acabam maquiando um contrato de trabalho, desenvolvendo formas de não fazer formalmente o contrato de trabalho que não descaracteriza o contrato. Então, o contrato de trabalho, quando existe subordinação sob o ponto de vista jurídico, então a pessoa está obrigada a realizar aquilo que o empregador está mandando, tem pessoalidade, tem onerosidade, tem habitualidade, você tem uma relação de emprego. O trabalho temporário, ele é um pouco diferente. Ele tem essas características, mas o trabalhador ele é contratado, tem algumas circunstâncias específicas. Pode ser em contrato de experiência, que é um prazo que não pode exceder 90 dias, para verificar se esse trabalhador ele se adequa às condições da empresa. E outra possibilidade de trabalho temporário também é aquela em que o empresário precisa de uma mão de obra para uma atividade específica, num determinado período. Exemplo, teve uma enchente e precisa de um tipo de trabalhador para reconstituir o local. É uma atividade específica, com finalidade específica. Existe um contrato para isso. Época de Natal, exatamente, época de Natal. Existem contratações para aquele período. Então tem prazo de início e tem o início e o término já documentados. Se esse trabalho temporário excede o término dele, ele se converte automaticamente num contrato por tempo indeterminado. Então o empregador tem que ficar muito atento a essa questão para não correr esse tipo de risco se o interesse dele é efetivamente
rescindir o contrato de forma temporária. As garantias são as mesmas, FGTS, férias? As garantias são as mesmas. Tem algumas diferenças apenas pequenas, pontuais. Então, como o trabalho temporário ele tem prazo para terminar, ele tem data certa para terminar, a dispensa ela não é um ato ilícito, ela não gera multa dos 40% a que o trabalhador... Todas as consequências que seriam decorrentes dessa rescisão sem justa causa não acontece para o trabalhador temporário. Mas ele tem direito a fundo de garantia, ele tem direito a férias, dependendo do tempo em que ele ficar contratado, tudo isso é também direito do trabalhador temporário. Aproveitando agora que ele falou dos direitos, né, a gente sabe que o empregado doméstico hoje ele tem todos os direitos também garantidos aí pela legislação trabalhista. Mas, apesar da promulgação, ainda não houve, né, a finalização mesmo, a regulamentação da PEC, né, que é a PEC das domésticas, como foi conhecida. Está valendo da mesma maneira? O empregador ele tem que assinar carteira, fazer FGTS, tudo direitinho? Essa é uma questão tortuosa, Dani, porque a PEC é um projeto de emenda constitucional. Então, a emenda constitucional ela alterou essa questão dos direitos do trabalhador doméstico. Só que esse projeto de emenda constitucional, ele precisa de regulamentação. Os critérios que determinam a forma desse direito ainda não estão estabelecidos. Então a gente está num período turbulento com relação ao empregado doméstico. E como é que fica o empregador? Algumas questões, o empregador tem que tomar as medidas necessárias para evitar problemas futuros. Por exemplo? Então, hoje em dia, por exemplo, é recomendável que o empregador faça a assinatura do ponto do trabalhador. Ele deve registrar o horário que entra, o horário que sai, porque ele vai ter direito a horas extras. Isso tudo está sendo regulamentado, a forma como isso vai acontecer, mas se eventualmente houver uma demanda judicial, esse trabalhador tem que estar preparado para isso. Então a gente já tem os empregadores que estão fazendo tudo direitinho, o registro, o pagamento de horas extras, tudo regularmente para que não tenha problemas futuros. Tem acontecido também uma demissão em massa dos empregados domésticos e até fora da atividade de empregado doméstico. Muitas trabalhadoras que trabalhavam no mercado de trabalho não doméstico acabaram deixando a sua atividade porque viram a necessidade de voltar para casa. Então, alguns índices têm sido verificados nesse sentido. Eu acho extremamente louvável essa equiparação, no sentido de que, efetivamente, o trabalhador doméstico também é um trabalhador e também tem as necessidades que um trabalhador normal tem. Então, toda essa equiparação é no sentido justamente de equiparar o empregador comum do empregador doméstico. A gente Outros pensa, problemas às que vão vezes, ter são previdenciários também. Que o empregado doméstico é só a empregada doméstica. Não, tem uma categoria aí que eu acho que é importante a gente falar. É o motorista, é o jardineiro, a babá... Quem mais? A cozinheira. Todo trabalhador que trabalha nas características de um empregador comum, só que em ambiente familiar e sem fins lucrativos, é um empregado doméstico. Todo empregado, desculpa, eu falei empregador, né? Mas todo empregado é um empregado doméstico, desde que ele trabalhe em ambiente familiar sem finalidade lucrativa. Piloto de helicóptero pode ser um empregado doméstico. De repente, você pode ter um empregado doméstico com um salário significativamente alto. Então, realmente, as pessoas têm um conceito invertido dessa situação, mas é um trabalhador comum como todo outro trabalhador brasileiro. A gente percebe muito empregador reclamando que a Justiça do Trabalho favorece sempre o trabalhador. Que é uma realidade. É mesmo? Que o trabalhador ele coloca o que ele quiser, não prova muitas coisas, o juiz sempre dá, isso é verdade? Não, ele prova. Agora, essa prova ela é limitada, né? Porque existe um desequilíbrio na relação de trabalho. Então, o empregado ele tem uma dificuldade maior de produzir provas. Então, por uma questão de isonomia, de igualar aqueles que são desiguais, a legislação ela busca proteger o trabalhador. Essa é a visão, não é simplesmente proteger por proteger. Embora no Brasil exista um contrassenso nesse sentido, que existem relações de emprego em que o empregador está em pé de igualdade com o empregado. Exemplo disso é a contratação do Ronaldo Fenômeno com o Corinthians.
Não dá para você dizer que o Ronaldo Fenômeno não tinha um amparo legal em termos econômicos para se ajustar. Ou outras atividades, um presidente de uma empresa, ele consegue conversar em pé de igualdade com a empresa. Mas da mesma forma, eles são protegidos como se fossem deficitários nessa situação. O que, a meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, não é uma situação justa. Mas é legal, é como a lei determina. Só para encerrar, Dani, aquele trabalhador ou o patrão geralmente, o dono da empresa, ele tem um advogado, uma assessoria jurídica. O trabalhador não, ele só procura advogado depois que ele sai da empresa, e alguns, né? O que eu posso pensar sobre o que aconteceu? É bom procurar advogado de vez em quando, não é não? Mesmo estando na empresa, mesmo não pensando em exigir direitos, para saber se o relacionamento com o patrão está correto. Sem dúvida, sobretudo com relação a questões indenizatórias, previdenciárias, questões... Patrão que não deposita FGTS, por exemplo, o que fazer? Existe uma possibilidade do empregado rescindir o contrato de trabalho, ele entra com uma ação de rescisão indireta. Então ele pede para rescindir o contrato de trabalho porque o patrão ele não cumpriu uma obrigação que ele tem, uma obrigação legal dele. Então tem diversas possibilidades, o trabalhador ele pode buscar indenizações de natureza moral enquanto está trabalhando, ou natureza material também, sem desfazer o vínculo de emprego. As possibilidades são infinitas, tanto para o empregador como para o empregado. O assunto aqui vai longe, né? Mande e-mail para nós, porque ele vai responder os e-mails diretamente se você for com alguma dúvida. E o Dr. Nelson está sempre aqui com a gente. Enquanto a gente agora termina o nosso jantar, né? Porque agora a gente vai jantar, né? Aquele prato delicioso. Convidadíssimo, hein, Nelson? Tá convidadíssimo para jantar com a gente. A gente vai arrumar a mesa, então. Vai pro intervalo rapidinho e volta já.